Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje vou ter a assessoria do meu querido amigo João, né? E a gente vai tratar desse assunto, como vocês estão vendo, como a doutrina espírita contribui para a melhoria dos relacionamentos. A gente começa ali com a palavra lar, a gente começa com a palavra casa. Às vezes, para você, para mais conforto, você gostaria de fazer sentado, sem problema nenhum. Não dá para... 55 anos de sala de aula, eu tenho uma dificuldade tremenda para falar sentado, sabe? Dá. Fica tranquilo. Então, meus irmãos, o primeiro relacionamento que nós temos é no nosso lar, com a nossa família, né? Quando o bebezinho chega, por mais... Vou usar um termo aqui, que não é o adequado, mas é o que encerra a maior quantidade de verdade. Por mais desgraçado que seja, ele vai ter alguém para cuidar dele, pelo menos nas primeiras horas, nos primeiros dias, né? E muitas vezes depois ele vai passar de mão em mão, vai passar aos cuidados de outras pessoas, né? Até encontrar alguém que tenha a certeza, né, de bem cuidar dessa criança. O ideal seria dizermos, lá em casa, na nossa família, temos um lar. A grande maioria de nós, nos dias presentes, meus irmãos, nós temos casa, temos palacetes, né? Temos mansões, mas raríssimas, eu digo as raríssimas, se transformam em lar. Mas muitas vezes em casebres, em situações bem delicadas, né? Em situações calamitosas mesmo, mas muitas vezes nós encontramos o afago, o carinho, né? Conforme nós colocamos ali também. O que é o lar? O lar é o sentimento de união que envolve a família em prol da harmonia doméstica. Todos temos então dedicação, renúncia, zelo, silêncio e outros tantos sentimentos que devotamos àqueles que se unem pela eleição afetiva ou através do impositivo consanguíneo, né? Tem que fazer uma marcação aqui com a minha melhor posição, hein? Tá bom. Então, meus irmãos, dedicação, renúncia, silêncio, zelo e outros santos sentimentos a gente vai marcar e fazer a separação entre lar e casa, né? Entre família consanguínea, né? E a família com esse dever da imposição da escolha das nossas provas. É uma das escolhas que nós fazemos, né? Então, o que nós aprendemos com o Espiritismo sobre os relacionamentos? Então, primeiro que nós somos espíritos imortais e que nos reencarnamos inúmeras vezes. Então, numa vez nós reencarnamos na família A, outra vez nós reencarnamos na família B, depois na família C. Somos todos, fazemos parte da grande família espiritual. Mas a família carnal é um conjunto menor desse conjunto maior, né, que vai formar de acordo com as nossas necessidades, de acordo com as nossas provações, porque somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos as nossas provas. Está lá a partir da pergunta 258 do Livro dos Espíritos. Então fica bem claro isso. Então nós escolhemos o lar que nós vamos nascer, escolhemos quem serão nossos pais, escolhemos quem serão nossos filhos, escolhemos a profissão que vamos exercer, escolhemos até o gênero de morte que nós queremos, meus irmãos. Até isso Deus nos permite, né? Tem gente que quer morrer rapidinho, né? No vapt-vupt, né? Agora tem gente que quer morrer bem lentamente. Eu já fui adepto à ideia de morrer rapidinho. Agora não, agora eu quero morrer bem devagarinho, sabe? Porque esses últimos instantes a gente percebe o quanto nós precisamos nos recompor, pensar, analisar, pedir perdão, né? Ser perdoado, para dar tempo. Essas criaturas que morrem muito de repente, pelas conversas que eu já tive com muitos deles, é muito sofrido, né? É muito sofrimento, é muita dúvida, é muita angústia, né? Eu gostaria de ter feito isso, ter feito aquilo outro, né? Então, Deus nos permite até isso, né?
Muitas ligações ou os relacionamentos são construídos, assumidos e destruídos de inúmeras formas. Essa é a nossa realidade, porque nós temos muito orgulho, muita vaidade, muito egoísmo, né? E muitas vezes, meus irmãos, nós somos ignorantes de pai, mãe e parteira no trato com nossos parentes, né? As pessoas que estão à nossa volta. Lamentavelmente, nós atravessamos isso, né? Depois nós temos um outro detalhe muito importante, meu irmão, a questão dos arrependimentos, que vão surgir no curso da nossa vida física e espiritual. Eu tive a oportunidade de, há alguns anos, trabalhar com pacientes terminais. É uma delícia. Você trabalhar com alguém que sabe, já internalizou que está prestes à sua morte. Então são pessoas que muitas vezes têm um câncer, né? E esse câncer não tem mais cura. Muitas vezes ele já está no chamado tratamento paliativo. Eu não sou psicólogo, eu sou pedagogo e dentro da pedagogia nós temos uma linha de instruções, né? Instrumentos para a gente ajudar as pessoas a passar por essa, porque é um aprendizado. Então muitas vezes eu perguntava para esses pacientes, né? Você gostaria de conversar com alguém? Você gostaria de relacionar, de pedir perdão, né? De desculpar alguém, fazer alguma coisa? Aí tem gente que não quer nada, não sei o que, está tudo bem. E algumas vezes, semanas depois, a pessoa mudava de ideia. Aí eu queria falar com fulano. E eu, na minha ingenuidade, no começo, lá atrás, eu resolvi falar com a família. A família, não, pelo amor de Deus, essa criatura, não sei o quê, tal, deixa ela para lá. Isso já aconteceu há tanto tempo, né? Mas ele quer, ele está à beira da morte, quer. Não, faz isso não, deixa para lá. E então, nessa situação, né? Mas nos outros seguintes, eu passei a não falar mais. Chamava, ia ao encontro da outra pessoa e tal. E muitas vezes as pessoas iam lá para fazer uma visita. Mas muitas vezes, meus irmãos, eu encontrei a seguinte situação. Agora, que está na hora da morte, quer falar comigo, quer pedir desculpa, que vá para o quinto dos infernos, né? Não quero saber mais, né? E se morrer, e quando morrer, eu vou lá para jogar uma pá de cal em cima mesmo, que é para acabar mais rápido. Bom, então... E acontecia o seguinte, a criatura desencarnava, como já estava na linha provacional dela, né? Já estava dentro do programa dela, e aí aparecia lá o indivíduo cheio de arrependimento, cheio de remorsos. Ah, meu Deus, por que eu não fiz, né? Para alguns, eu fui muito sincero. Agora não tem mais jeito não. Agora só a sua chegada do outro plano, né? Só quando você chegar do outro lado que você vai ter oportunidade. E aí como vocês conversarem. Mas eu digo para você, as mais das vezes, segundo André Luiz, há uma grande dificuldade de nos reencontrarmos no mundo espiritual. Existem duas situações. Uma quando você ama muito, e a outra quando você odeia muito. Então André Luiz até nos fala, né, numa determinada situação, o Silas chama e fala, o que você está vendo lá? E aí o André disse que estava vendo um espírito andando. Aí ele falou, observa direito. Aí o André, não, eu só estou vendo um. E aí aplicou um passe no André Luiz. Aquilo abriu a sua visão. E ao invés de um espírito, ele estava vendo dois. Né? Como eu visitei muito o norte e o nordeste, né? Tem uma palavrinha lá que eu acho que encaixa direitinho, né? Gudunhado um no outro, né? Colado, né? Colado mesmo no outro. Assim, meus irmãos, e muitas vezes nós vamos encontrar esses espíritos, né? Atormentados e atormentadores que se ligam, porque o ódio tem uma força incrível para unir os espíritos, né? Então os espíritos ficam magnetizados, ficam presos. É o que nós estamos vendo. Quando o indivíduo começa a disseminar determinadas ideias que coadunam com o pensamento de muitas pessoas, as pessoas são carreadas para ele, são ligadas, elas acabam se envolvendo, acabam voltando a sua atenção para aquela criatura e acabam seguindo, né?
acabam seguindo. Por isso que nós temos líderes e líderes, né? Líder para o bem e líder para o mal. Aí, pode mais um? Escolhemos provações e processos expiatórios com o propósito de redimir ou reparar os danos causados. Quem quiser mais detalhes, Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 258, vai ter mais detalhes acerca das nossas provações, né? E das nossas dores. Porque ninguém escolhe nascer para ser bandido, ninguém escolhe para ser criminoso, ninguém escolhe para fazer mal. Todos nós, nas nossas escolhas, procuramos falar que nós vamos fazer o bem. Só que nós temos o livre-arbítrio e nós temos o esquecimento do passado, né? O processo encarnatório apaga a nossa memória daquilo que nós fizemos, daquilo que nós fomos, daquilo que nós deixamos, dos nossos relacionamentos. Então, consequentemente, meus irmãos, nós vamos ter que nos acertar. Então, as dores, as provações, algumas vezes mais cruentas, né? É para nos redimir. Ou então, nós vamos ter a oportunidade de conviver com pessoas com as quais nós vamos reparar os danos que nós causamos em vidas passadas. Adiante, nós temos inúmeros casos que revelam a distância do quadro evolucional, a diferença nos degraus de evolução espiritual dos envolvidos. Muitas vezes, você pode observar, faz parte da nossa sociedade. Muitas vezes o homem a estatura emocional, a estatura espiritual, a estatura intelectual é muito distante da mulher, ou o inverso, né? Nós encontramos muitas vezes isso. Seres que muitas vezes já alcançaram um degrau espiritual de desenvolvimento, estão lá em cima e vêm para ajudar aqueles que ficam para trás. Então, muitas vezes, esposas têm maridos insuportáveis para ajudá-los, para contemporizar, para corrigir, para orientar, para dar vida, para que eles possam continuar subindo. Assim foi um dos melhores exemplos que nós temos, é de Emmanuel e Lívia. Lívia já era um espírito superior, né? E o Emmanuel, orgulhoso, vaidoso, né? Egoísta, teve que passar por todas aquelas provações, né? Porque ele encontrou com Jesus, teve a oportunidade de encontrar Jesus. Ela proporcionou esse encontro. E o que foi que aconteceu? Ele perdeu essa oportunidade. Naquela encarnação, se ele tivesse feito um pouquinho mínimo, né? Porque Jesus chama a atenção dele, por que você vem na calada da noite, né? Eu morreria de vergonha, gente. Eu morreria de vergonha. Por que vem na calada da noite e não durante o dia, né? Por quê? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? É isso. Então faz com que muitas vezes as pessoas que estão nesses degraus evolutivos mais inferiores acabam tendo essa situação. Adiante aqui, ainda temos mais um detalhe. Isso. Interessantes processos de encontros, desencontros e reencontros, né? Aos relacionamentos do passado. Então tudo isso aí muitas vezes depende do tempo, do espaço, dos espíritos e das condições antigas e atuais. Nesse pedaço aí, vamos resumir da seguinte maneira. Nós estamos aqui, meus irmãos, muitas vezes para encontrar os espíritos. A grande maioria de nós já nos conhecemos. É por isso que muitas vezes o indivíduo nasce, cresce, tem filhos, né, tal, netos, etc, etc, ele não sai do lugar. Ele morre naquele lugar. Porque ele está preso. Então, esses encontros... Também tem os desencontros. Muitas vezes você encontra uma pessoa, você dá muito bem com ela e de repente, né, se esvai. A amizade, o relacionamento, tudo se perde. Muitas vezes a pessoa vai morar longe, vai morar distante, né? Então você acaba perdendo o espaço com ela. E muitas vezes você tem uns reencontros. Eu tenho muitos amigos, né, que relatam isso, né? Que foi namorado, a primeira namorada ou o primeiro namorado lá atrás. 40, 50, 60 anos atrás. E no final da vida se encontram, né? Ou seja, se reencontram. A questão do tempo, do espaço. André Luiz e Emmanuel
em vários livros, eles falam justamente isso aí. E muitas vezes, meus irmãos, para nós nos redimirmos de uma deficiência espiritual, nós levamos 10 reencarnações. 10 reencarnações para a gente eliminar um defeito. Né? E alguns espíritos, André Luiz fala assim, há espíritos que levam milênios. Porque ao invés dele se corrigir, ele vem e se complica. Ao invés dele reparar, ele vem e complica mais ainda a sua vida, a sua relação. Então a gente vai vendo isso aí. Quando a gente fala das condições antigas e atuais, muitas vezes nós, hoje, por exemplo, Deus nos coloca um espírito para que nós possamos acertar com ele, né? Já passamos pelo período do arrependimento, agora estamos passando pelo período da expiação com essa criatura, e a gente precisa agora trabalhar para reparar. Então Deus coloca isso aí. Hoje, gente, nós temos uma certa facilidade. Quem garante que na próxima encarnação nós vamos ter a mesma condição? Né? Quem garante que na próxima encarnação nós vamos ter as ajudas necessárias, aqueles apoios que nós necessitamos? Então, eu preciso tomar muito cuidado com isso. Vamos mais um? Você falando ele tem isso aí o tempo inteiro, na mesma hora. Isso mesmo, tá lembrando bem, o Renúncia. Renúncia foi um livro que eu li e chorei, viu? Aliás, são 2 livros que eu li e chorei. Renúncia e Memória do Padre Germano. Né? Quem já leu Memória do Padre Germano, o homem sofre a vida inteira, né? A encarnação dele inteirinha, né? Muito sofrimento, muita luta, muito trabalho e tal, né? Muita renúncia que ele teve para poder ajudar os seus irmãos, né? E quando chega no mundo espiritual, tá maravilhoso. Quem não leu Renúncia ainda, por favor, leiam, viu? Vocês vão adorar. Vamos em frente? Muito afeta o relacionamento às feridas da alma. As feridas da alma é um trabalho dos psicólogos da Terra, tá? E a Joana de Ângeles, ela naquele livro, naquela série psicológica, ela fala também das feridas da alma, né? Então são as lembranças de fatos e acontecimentos de outras vidas, mas que nos marcam profundamente. Por exemplo, quantas pessoas têm medo de barata? Qual a origem do medo de barata? Qual a origem do medo dos ratos? Muitas vezes não está nessa encarnação, porque nessa encarnação ela mora numa casa, num lar, né? Que não tem nada disso. Mas em encarnações passadas, quem sabe nós ficamos presos naquelas, como é que eu vou dizer, como é que é o nome das masmorras, isso, né? Nas masmorras, rato passando em cima do preso, né? Muitas vezes o preso algemado lá, né? Então as pessoas têm um terror muitas vezes disso. E o livro, acho que é O Abismo, fala até disso, né? Que a nossa mente, ela acaba criando os nossos medos, né? Então, o indivíduo no mundo espiritual, ele acaba gerando monstros mesmo. A barata fica do tamanho de um cachorro, de um gato, do tamanho de um boi. A geração da psique da criatura, né? Então, quando o indivíduo reencarna, quando ele vê uma baratinha, ele se apavora todo, né? Então, por isso, eu sempre aconselho as pessoas, quem tem pesadelo, trata de orar e orar muito, pedir proteção na hora de for dormir, para que os bons amigos espirituais retirem essa criatura do ambiente que ele está e o projete numa escola, no hospital, na espiritualidade, para ele não sofrer essas consequências, tá? Vamos lá? Os defeitos da alma que ainda não vencemos, né? Orgulho, egoísmo, vaidades, ciúmes, inveja, ódio, etc. Notaram ali que eu coloquei vaidades no plural e ciúmes também no plural? Porque normalmente nós não temos somente uma vaidade, né? Nós não temos somente um ciúme. Tem gente que tem ciúme de tudo, até do seu livro,
da caneta, do marido, do cachorro, né? Do filho, né? Da esposa. E muitas vezes esse ciúme, ele se torna tão doentio que chega ao ponto que tem acontecido demais. A questão de matar, né? E não adianta a lei Maria da Penha. Não adianta, porque o indivíduo que tem esse pensamento, ele não vai ser, como tem acontecido, né? A mulher está com a medida protetiva, mas ele não está nem aí para isso. Ele faz o que ele quer fazer, ele vai fazer, e faz. E não adianta ficar aumentando o tempo de prisão dele, porque está na psique dele, né? Então, enquanto nós não nos educarmos, né? Tirar esse defeito da alma, porque nós não conseguimos vencer ainda. Tirar esse defeito da alma vai ser difícil, meu irmão. Complicado, demorado, tudo mais. A falta de desenvolvimento moral dos envolvidos. Tem pessoas, eu vou usar aqui a música do Zeca Pagodinho, né? Quantas pessoas vocês conhecem que estão, deixa a vida me levar, né? Ou vida leva eu, né? Não é verdade? Quantas e quantas pessoas a gente conhece? Então, na realidade, tem pessoas que não querem se desenvolver. Nasceram, muitas vezes têm todas as oportunidades para o seu desenvolvimento espiritual, porque o nosso desenvolvimento espiritual ele depende de duas grandes tarefas. O nosso progresso intelectual, e o nosso progresso intelectual ele se faz dia a dia. Cada coisa que você aprende fica internalizada, fica lá gravado no seu espírito. Fica gravado no espírito. E nós nunca mais iremos perder esse aprendizado. Por isso que nós vamos carregar pela eternidade todo o aprendizado que nós tivermos. Por isso que eu sempre aconselho os jovens, né? Aprendam tudo que tiver à disposição de vocês. Porque um dia vai ser útil. Talvez não nessa encarnação, mas na próxima. É por isso que a gente vê hoje determinadas pessoas que nascem, parece que elas têm o dom para fazer aquilo, né? O dom para desenhar, o dom para pintar, né? O dom para trabalhos manuais, né? Tem pessoas que pegam e fazem com muita facilidade. Mas por quê? Aprendeu em outras vidas. Está lá internalizado. Pois bem, então, o progresso intelectual ele é muito importante. E os amigos espirituais, através de Kardec, diz para a gente, o progresso intelectual, ele engendra, ou seja, ele facilita, ele colabora, né? Ele fortalece o nosso desenvolvimento moral. Então, o nosso desenvolvimento moral depende muito daquilo que nós aprendemos. Por isso, Jesus disse lá atrás, conhecereis a verdade. Olha bem, questão intelectual. Conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Condição moral. Ok? Então é muito importante isso. Então esses dois progressos, conhecimento, o desenvolvimento moral e o desenvolvimento ou o progresso intelectual é que faz que a gente suba, a gente cresça espiritualmente. Vamos lá? A vontade de vencer e quitar-se com a justiça divina. Vocês conhecem pessoas que parece que não tem preguiça no vocabulário dele. No dicionário dele não existe preguiça. Conhecem pessoas assim? Pessoas que parece que nascem para trabalhar, elas têm uma vontade tremenda, né? Eu quero dizer para vocês que a grande maioria das pessoas que eram assim, que eu conheci, morreram cedo. Porque parece que elas nasceram, elas têm uma vontade lá de quitar a dívida, né? Com a justiça divina, então elas são capazes de fazer muita coisa em pouco tempo. Então, se você pegar a biografia de grandes homens, muitas vezes você vai ver um indivíduo com 30, com 40, com 50 anos, fizeram muitas coisas que indivíduo que chegou a 70, 80 anos não fez. Né? Olha, o dia que eu completei 76 anos, eu fiquei abismado. Falei, meu Deus do céu, 76 anos, eu não fiz nada até agora. Né? E realmente, diante de alguns que trabalharam 30 e poucos anos, fizeram uma porção de coisa, não fiz nada até agora. Né? Então a gente precisa se especializar em alguma coisa, se esforçar em alguma coisa para a gente poder crescer mais rapidamente. Mais um?
O que é um relacionamento nocivo? Que é uma das coisas que tem mais acontecido no nosso momento, né? Um relacionamento nocivo, também conhecido como relacionamento tóxico ou abusivo, é aquele que causa mais dano do que benefícios para uma ou ambas as partes envolvidas. Nos dias de hoje, meus irmãos, como a gente encontra esses relacionamentos tóxicos? Relacionamento nocivo, em que um parece que está querendo sugar o outro, né? A vontade que determinadas pessoas têm, né? De querer, sei lá, desmoralizar, sabe? Humilhar o outro, né? Então, essas situações. Vamos lá, mais um? Então, caracteriza-se por padrões de comportamento que inclui controle, manipulação, falta de respeito e violência, que pode ser de ordem emocional, psicológica ou física. Hoje existe vários livros acerca dos problemas de relacionamento, né? Dentro das leis, né? Dentro das relações legais entre pessoas e também através da psicologia, onde a gente vai ver pessoas que têm esse comportamento, né? De controlar o outro, de manipular o outro. A falta de respeito e muitas vezes a violência, que pode ser física, pode ser psicológica, pode ser emocional. Essa é uma realidade que a gente está vivendo. Aí tem gente que fala assim, isso deve ser um problema de envolvimento dos espíritos inferiores, né, que estão atormentando aquela criatura. Obsessores. Aí bota a culpa no obsessor. Só quero lembrar, se existe obsessor, é porque existe aquele que tem capacidade para ser obsediado, né? Aí tem gente que fala assim, mas ter capacidade para ser obsediado, ou seja, ele se predispõe a ser obsedado. Ele dá as condições para que os espíritos inferiores se aproximem dele e tomem conta dele. Essa é a nossa realidade. Então, quando tinha aqui em Volta Redonda 2 casas que trabalhavam com pacientes psiquiátricos, né? Acho que todo mundo deve se lembrar, né? Na Casa da Saúde de Volta Redonda, né? E a Clínica Santo Antônio, né? Ambas lá no final do retiro. Nós fazíamos parte de um grupo de companheiros espíritos que a gente visitava. Todos os domingos a gente visitava essas 2 casas. Então, muitas e muitas vezes nós vimos ali pessoas que problema físico praticamente não tinha nenhum. Era somente problema espiritual. Quando a gente conseguia sanar o problema espiritual, a pessoa voltava para casa. Ótima, maravilhosa, tudo bem, né? Nós temos até duas pessoas. É um homem e uma mulher que são palestrantes espíritas aqui na região e que nós conseguimos recompor as suas vidas, né? A partir dessas 2 clínicas que eu falei para vocês. Estavam lá internados. A família empurrou para lá porque, né, não tinha como cuidar em casa. E quando nós começamos a verificar que era um problema espiritual e a pessoa aceitou, isso que é importante. O indivíduo tem que aceitar, desejar e começar a trabalhar pela sua reforma. Então, quando ele começa a trabalhar, os espíritos inferiores não têm mais espaço, né? São afastados. Então, a gente consegue aquilo que algumas vezes a ciência vai dizer que é milagre, né? Não é nada. É simplesmente um trabalho espiritual que a gente pode fazer. Mais um? Ainda tem, meus irmãos, esse controle e manipulação, né? Um dos parceiros tenta dominar a situação, limitando a liberdade do outro, ou induzindo a duvidar da sua própria realidade, né? Então, até alguns casais espíritas experimentam isso. Quando o marido quer tolher a mulher de ir ao centro espírita. Ou o inverso, né? Nós tivemos aqui em Volta Redonda um amigo, um grande amigo, que ele foi até presidente de um centro espírita.
mas ele sofreu terrivelmente essa situação da esposa. A esposa, todo mundo dizia que era um processo obsessivo, né? Era um processo obsessivo. Mas não, era ela mesma, né? Que ela não queria dominar a situação, não queria que ele se envolvesse, não queria que ele participasse do trabalho na casa do espírito. E ela mesma nunca participou também, né? E ainda o impedia de trabalhar. Hoje, ambos se encontram no mundo espiritual, né? Não sei como é que eles se arranjaram lá, né? Vamos em frente? Aí tem até muitas vezes a situação que você falou lá atrás, ciúme. Ciúmes, é? Porque principalmente é isso que acontece nos dois sexos, né? Principalmente a mulher contra o homem. Porque na grande maioria das casas, como aqui, a maioria são mulheres. Aí o marido vem, como uma mulher às vezes não frequenta, ou às vezes frequenta, mas é muito ciumenta, né? Ela vê as coisas que ela quer. Isso é uma realidade. A pessoa até desistiu de Porque aí os inimigos espirituais, reconhecendo essa fraqueza, eles se aproximam, né? E produzem os seus efeitos. A questão da falta de respeito. A desconsideração pelas opiniões, sentimentos e limites do outro. Com críticas constantes, humilhações, insultos, né? Muitos influenciam a cultura, e a educação em nível diferente. Quando eu trabalho com jovens, eu sempre alerto para esse ponto. Se vai namorar, procura namorar uma jovem espírita também. Porque se você namorar uma jovem de uma outra religião, você vai ter problema. Talvez não agora, mas no futuro você vai ter. Se ela seguir a religião dela, como é que vocês vão educar a evangelização dos seus filhos? Como é que vai ser a educação religiosa dos filhos, né? A outra coisa, a questão cultural. Interfere muito, gente. Só o amor, muitas vezes, não basta. É necessário que o casal, né, tenha pelo menos um nível, vou dizer, mais ou menos paralelo, sabe? De educação, de cultura, sabe? Para não sofrer essas condições que são muito dolorosas, né? Muitas vezes o indivíduo, que muitas vezes é um pouco mais elevado culturalmente ou intelectualmente, ele acaba nem percebendo o que ele faz, né? Então, essas coisas, né? Vamos pro próximo. Violência, né? Que pode ser física, emocional, psicológica, incluindo agressões, ameaças, berros e desqualificações. Como isso acontece entre casais? Mas eu digo para vocês, que acontece dentro da casa espírita também, né? Então, os dirigentes, muitas vezes, têm que tomar muito cuidado com as pessoas com as quais está lidando. Eu já vi muitas pessoas se mudar de centro espírita, né? Por causa disso. Por que você está saindo? Por causa disso, disso, disso. Muitas vezes está ali, ó. A violência emocional, a violência psicológica, né? Eu já ouvi, ninguém me contou não, gente. Já ouvi uma vez um dirigente espírita falando com uma pessoa, né? Quando é que você vai largar de ser obsediado? Como se dependesse somente e unicamente da criatura. E a gente sabe que demanda tempo, né? O processo obsessivo, muitas vezes, ele leva anos para se instalar. E claro que vai levar anos para se dissolver. Então, tem que ter muita coragem, muita certeza disso, né? Então, muitas vezes a gente ouve pessoas falando, né? Que é problema do relacionamento. Tem problema de relacionamento lá em casa e vem trazer para o centro espírita. Não é bem assim, né? A casa espírita tem que ser o lugar onde você encontra respaldo, encontra ajuda, encontra apoio, né? Encontra o consolo, mas também a orientação. A gente tem que estar muito atentos para isso aí. Vamos em frente? Isolamento. A pessoa afastada de amigos, família, de suas atividades, tornando-se mais dependente do parceiro, né? Muitas vezes ela é impedida de trabalhar. Vocês devem conhecer casais, né? Que começam assim. Frequentar a religião, o centro, etc.
Eu tenho na minha família essas situações todas. Uma que era uma profissional, e aí, quando se casou, o marido, não quero mulher minha trabalhando fora. A pergunta é, por que não falou antes? Né? Aí, é claro, o casamento não durou muito. Né? Não chegou a 3 anos. Porque a pessoa tinha vontade de crescer, de evoluir, sabe, de se desenvolver. Afinal de contas, você luta durante uma vida inteira para ter um diploma universitário e chega na hora o marido não quer que você trabalhe, né? Não dá. Outra coisa, frequentar a religião. Então, eu conheço, ninguém me contou também não, gente, eu conheço indivíduos que não têm religião, mas também não quer que a esposa frequente uma religião, não quer que ela participe de nada, né? Essa é uma das coisas bem dolorosas, né? E o outro item, meus irmãos, nós espíritas, né, atravessamos isso. Nós espíritas atravessamos isso. Temos muitas irmãs que tiveram muita dificuldade em participar das atividades da Casa Espírita, né? E como você bem falou, a grande maioria das casas espíritas, a maior quantidade são de mulheres, né? A dúvida e culpa. O abusador faz a vítima duvidar da sua sanidade e acreditar que é culpada pelos problemas da relação, né? Comuns casos de uso de medicamentos para subjugar mais ainda a vítima. Aí a televisão está cheia disso, né? Algumas novelas até já apresentaram esse quadro, né? O abusador fala que a mulher, né? Normalmente é isso, que ela está num processo de insanidade mental, então começa a utilizar medicamentos, né? Isso é terrível. A falta de apoio. O relacionamento não oferece apoio emocional, mas sim pressão e cobrança constante. Muitos casais são assim, gente. Lamentavelmente, a gente encontra a falta de apoio emocional. Por isso que muitas vezes a gente ouve a mulher falando, né, que precisa de alguém para conversar. Muitas vezes ela arranja uma amiga, uma pessoa, um amigo, né? Na minha vida de professor, eu muitas vezes encontrei isso, sabe? Alunas que falam, professor, posso conversar um pouquinho com o senhor? Parece que o senhor tem tanta sabedoria, né? Queria que o senhor me ajudasse num problema que eu estou atravessando e tal. E lá vinha esse problema, né? É um problema sério, gente. Lamentavelmente, né, a pressão, a cobrança sobre elas é muito, muito grande. A saúde mental. Muitos casos de depressão, de ansiedade, de transtorno de estresse, né? A baixa autoestima, a baixa confiança, sentimentos de culpa e desvalorização, surgem de quê? Num relacionamento que não está adequado, num relacionamento que está nocivo. Então, degenera a saúde mental das pessoas. Muitas vezes o próprio homem, que causa, muitas vezes, a grande maioria das vezes, né? Que causa o problema, ele também fica. Ele também entra no processo de depressão, ele também entra na ansiedade, porque ele gera isso na outra pessoa e no fundo ele acaba absorvendo, né? Acaba absorvendo. Há muitos anos atrás, nós lemos um artigo muito interessante, sabe? Que uma universidade dos Estados Unidos, não me lembro agora se foi a Universidade da Califórnia, o grupo de psicólogos estudando, avaliando lá os pacientes, começaram a notar o seguinte: paciente em grau em situação bem avançada. Quando eram colocados em contato com pessoas sadias, elas melhoravam. Quando elas eram colocadas em contato com outros pacientes no mesmo diapasão, elas pioravam. Então, surgiu daí a ideia de diminuir a quantidade de dias de internação, que hoje é no mundo inteiro, né? Quanto menos dias o indivíduo ficar no hospital, melhor. Porque lá você vai encontrar quem? Pessoa doente. Você vai encontrar pessoas atormentadas.
dentro de acabou também com os antigos hospícios, né? Aquelas clínicas de saúde mental. Graças a Deus, porque ali era um tormento. E muitas vezes o indivíduo vendo o outro naquela situação, ele acabava ficando também. E numa família, uma família que tem um deprimido, de repente a família toda está deprimida. Uma família de uma pessoa ansiosa acaba gerando outros ansiosos, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com essas questões. É difícil até os profissionais se envolverem. Isso. Pois é, aí vem aquele detalhe, né? Quem é que cuida de quem cuida, né? Quem é que cuida de quem cuida? Porque o indivíduo está lá, né? Cuidando de um paciente cheio de transtorno, cheio de sentimento de culpa, de desvalorização. E aí, de repente, ele começa a olhar e fala assim, eu estou aqui, quanto que eu ganho? Né? Ninguém... Porque a maioria dos pacientes nem sequer cumprimenta o médico no final do tratamento. Nem sequer reconhece o trabalho dele. Nem sequer agradece, né? Eu sempre tive uma saúde muito, muito férrea, sabe? Graças a Deus. Até há 3 anos atrás, quando apareceu o câncer. Então, todas as vezes que eu tenho um contato com o médico, né? Eu agradeço ele. Doutor, muito obrigado aí pela sua atenção, né? Que Deus possa te proteger, te amparar, e que o senhor não tem o mesmo problema que eu, né? Aí tem alguns que falam assim, nossa, é a primeira vez que eu ouço isso, porque é a realidade. Se vocês podem experimentar com os seus médicos essa realidade. Vamos em frente? Fala, João. Pode fazer isso aí, pai, filhos, irmãos, eu acho que vocês todas impactam. Vocês estão ouvindo o que o João está falando? Não? Então fala um pouquinho mais alto, João. Acho muito interessante, muito importante o que você acabou de falar. Fala bem alto para o pessoal ouvir ele. Fala que você está falando como trabalho. Você pode ser ligado para amigos, né? Isso, amigo. Aqui é a questão da gratidão, né? É muito importante isso. E a gratidão é uma palavra que nós deveríamos cultuar com muita energia, né? Muita certeza mesmo. Vamos em frente? Saúde física, né? As doenças psicossomáticas, problemas de sono, alterações no apetite, outros problemas de saúde decorrentes dos estresses, né? As mialgias, a obesidade, né? Então vamos lá, essas doenças psicossomáticas são doenças que começam lá na alma. Começa na alma, passa pelo perispírito e de repente desemboca no corpo físico. Então muitas vezes o indivíduo passa a ter uma doença que talvez ele não teria normalmente. Mas pelo fato de baixar o seu padrão vibratório, né? Muitas vezes de não praticar as orações, não praticar uma fé religiosa, não praticar a lei da caridade, muitas vezes ela acaba entrando nesse processo das doenças psicossomáticas, né? O problema do sono. Tem gente que tem medo de dormir. Mas por quê? São problemas espirituais, as mais das vezes. A grande maioria das vezes, quando a gente aplica um passe, né, um passe magnético no indivíduo, ele acaba dormindo melhor. Ele fica bem, né? Aquela noite, pelo menos, ele dorme mais tranquilo. A outra coisa aqui, né? Hoje a medicina chega a afirmar que não tem cura, né? As mialgias, né? A mais completa de todas é neurofibromialgia, né? Que é a mais completa. E eu acho interessante, né? Eu acompanho a minha esposa em algumas consultas. Tem pessoas que têm uma espécie de orgulho de dizer, sabe? Oh, eu tenho, né? Meu Deus do céu, sabe? A gente devia nem pensar nisso, mas tem pessoas que têm e elas se sentem acomodadas com a situação. Deveria ser o contrário. Nós temos que trabalhar para eliminar. Nós, humanos, não fomos criados para sentir dor.
Aí alguém pode falar assim, ah, mas está dentro das provações. Sim, está dentro das nossas provações, mas se nós pudermos seguir o caminho do bem, o caminho do amor, não vai ter isso. Pode observar, todas as pessoas doentes que trabalham ativamente, elas não sentem tanto, né? Tanta dor, tanto sofrimento, não tem tanto sofrimento. O Chico Xavier tinha problema cardiovascular, tinha problema de dores pelo corpo todo, né? Tinha uma ferida na cabeça que não sarava, não cicatrizava, nem nada, né? Então, mas mesmo assim ele continuava trabalhando. E aí quando perguntava, mas Chico, não dói? Ele falou, não dá tempo de sentir dor. Não dá tempo, porque ele está tão preocupado com outras coisas. É isso que nós temos que fazer, gente, é trabalhar, né? Me aconselharam, né? Não, enquanto você estiver assim, a gente suspende as suas palestras. Não. Mesmo que eu tiver de andar de muleta, de cadeira de roda, né? Enquanto eu puder, eu vou continuar, né? Agora, graças a Deus, levei quase 3 meses para ter certeza que não é o câncer que está avançando para os ossos, né? Agora eu estou feliz na vida, né? A minha mulher falou assim, nossa senhora, você até mudou de cor, né? Aí eu falei, como? Você ficou mais pretinho, né? Você estava russo, né? Eu estava russo, né? Pois é, mas muda mesmo, gente, muda mesmo. É a psicossomatia, né? É isso mesmo que acontece, né? Vamos em frente? Isolamento. A pessoa se afasta dos seus amigos, família, das suas atividades, tornando-se mais dependente do parceiro. Essa é uma coisa que vocês devem conhecer, pelo menos alguém numa situação dessa, né? Entra na dependência do parceiro, né? Porque ele afasta, né? E muitas vezes a pessoa está doente, a gente vai visitar, não, está dormindo. Ah, não, ela pediu para não ser incomodada. Não, não sei o quê, né? Ah, está na casa do só fulano, né? Às vezes até a própria pessoa se isola. Justamente, mas muitas vezes por orientação do parceiro ou da parceira, né? A dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis. Muitas vezes as pessoas podem ter dificuldade em confiar nos outros e em estabelecer relacionamentos saudáveis no futuro. Quer dizer, tem pessoas que acabam não se casando porque tem medo, né? Tem um pavor tremendo. Eu tive algumas amigas que passaram por isso, sabe? E morreram solteiras, né? Ah, porque não vai dar certo, não sei o que e tal. Mas como é que você sabe que não vai dar certo se você não tentar, né? É isso, a gente tem que tentar, tem que experimentar. Vamos lá? Acho que já está terminando essa parte aí. A sensação de desconforto. Se a pessoa se sente insegura, assustada, com medo ou com sensação de que não está sendo valorizada e respeitada, é importante investigar, né? Saber o que está acontecendo. É material? É espiritual? O que nós podemos fazer? Quem é que pode ajudar? Será que eu tenho que buscar um socorro médico, um socorro, uma terapia, né? Próximo. Impacto na saúde mental. Se a pessoa está sofrendo de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, baixa autoestima, baixa confiança, é importante procurar ajuda. Não podemos ter vergonha, não, meu. Ah, mas o indivíduo é espírita, né? Espírita também fica doente. Espírita também precisa de apoio, né? Então a gente tem que procurar ajuda. Muitas vezes dentro da casa espírita a gente encontra isso. A saúde, a medicina espiritual ajuda muito. O passe, a água frutificada, né? As irradiações, né? As terapias que o Espiritismo apresenta para a gente são de grande valia. Comportamento do parceiro. Se o parceiro é ciumento, controlador, manipulador, agressivo, desrespeitoso ou isola a pessoa, é preciso ficar atento. E hoje você tem vários mecanismos para isso, né? Você tem telefone que você pode pedir ajuda. Padrões de comportamento, controle, manipulação, falta de respeito, violência, isolamento, dúvida e culpa são sinais de alerta. Então a pessoa precisa estar muito consciente do que ela quer e de como ela quer aquele relacionamento. E dentro da casa espírita, meu irmão, também acontece a mesma coisa. Se a gente analisar direitinho, nós formamos uma família. Então nós temos que estar muito atentos ao que está se passando com o outro. Olha bem, 2 casas espíritas que eu conheço, teve pessoas que faziam parte do corpo mediúnico e se matou, né? Suicidou-se. A pergunta é,
E será que ninguém conseguiu perceber isso? Ninguém viu isso? Né? Aí teve gente que até perguntou, mas os protetores espiritual da casa não chamou alguém, não falou para alguém o que podia estar acontecendo? Então, nós temos que estar atentos. Coisas nossas, meus irmãos, somos nós que temos que resolver. Coisas do espírito, né, do plano espiritual, os espíritos nos dão um alerta quando eles sentem a necessidade. Em frente. Então, como sair de um relacionamento nocivo, né? A busca da ajuda profissional, terapia, psicoterapia, aconselhamento, o apoio de um grupo de suporte. Vamos em frente? Dentro da casa espírita, muitas vezes nós temos isso aí, ó. Criar uma rede de apoio, amigos, familiares, profissionais da área de saúde, organizações não governamentais, que atuam na defesa do direito da mulher, melhor, da família, né? E os confrades devem fazer parte dessa união. Né? Nós temos que ser uma família. Estabelecer limites. Comunicar ao parceiro que não aceita o comportamento abusivo. E impor limites para proteger a sua própria integridade. Tem que estar atento a isso. Né? Vamos lá? Buscar alternativa de moradia. Em casos de violência física, buscar refúgio em um abrigo ou em uma casa de amigos e familiares, né? E manter segredo disso. Eu era presidente de um centro espírita, né? E um dia chegou, eu estava lá trabalhando, estava fazendo uma arrumação lá. Aí chegou lá uma mulher com 3 crianças. Ô moço, eu vim aqui, porque acho que só o senhor pode me ajudar. Mas o que está acontecendo? Meu marido quer me matar. Né? Aí eu falei, meu Deus, o que eu tenho a ver com isso, né? Tá bom, vamos lá. Como é que é o nome da senhora e tal? Como é que nós podemos te ajudar então? O que a senhora pretende fazer? Eu estava querendo ir para minha família, mora lá, acho que em Muriaé e tal, sabe? Tá bom, mas não, primeiro vamos fazer o seguinte, vou levar a senhora até a delegacia, vamos fazer o registro, né, disso, e depois a senhora vai dar o seu jeito de viajar. A gente pode até contribuir, eu posso até contribuir para a senhora viajar, mas primeiro nós vamos registrar isso. Mas eu não queria, não, se a senhora quer minha ajuda, vai ser nesse sentido. Nessa época eu trabalhava no fórum, né? E aí nós fizemos isso. O marido ficou uma fera, né? Queria me matar, queria isso, queria aquilo, não sei o que, né, e tal. E aí aconteceu da justiça chegar até ele. E aí descobriu uma série de bobagens que ele já tinha feito, né? Abraçou tudo aquilo, a mulher pôde viajar para o lado da família dela, né? E alguns tempos depois, né, aparece um homem. Aí ele veio falar, seu Carlos, eu vim aqui te pedir desculpa pelo que aconteceu há 2 anos e meio atrás, né? Mas eu pensei muito, eu tive muito tempo para pensar, né? Então, se você cruza os braços, se você se omite, se você fica achando que não é problema seu, que você não pode fazer nada, porque aquela história, briga de homem, de família, né, de marido e mulher, não se mete a colher. Mete sim. Ou você vai ser responsabilizado pelo sangue que correr ali. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. A doutrina espírita deixa bem claro para nós das nossas responsabilidades. Vamos em frente? Conseguir medidas protetivas, né? Nós já falamos isso, né? Em caso de violência física, procurar ajuda da polícia, da justiça, para conseguir medidas protetivas que impeçam o abusador de se aproximar. Cuidar também da parte espiritual. Então, além de você fazer tudo aquilo lá, você tem que cuidar da sua parte espiritual, né? Pedir a proteção, né? Pedir os seus mentores espirituais, os seus anjos da guarda, né? Tal, para poder tocar a vida em frente. Buscar ajuda jurídica para proteger seus direitos e buscar a responsabilização do abusador. Aí, como eu coloquei isso aqui, sabe, teve gente que falou assim, o que tem a ver dentro do centro espírita? Dentro da casa espírita nós temos que tratar de determinados assuntos, meus irmãos, que as pessoas não estão querendo tratar. Então, a casa espírita é também um ponto de cultura, um ponto de apoio intelectual, um ponto de apoio nessa situação jurídica. Você dá a orientação. É preciso fazer isso. Porque os amigos espirituais vão ajudar? Sim, vão ajudar, com certeza. Mas você não pode deixar de lado outras questões. E aqui,
O Chico Xavier contou a história do gole d'água, né? Todo mundo conhece, né? Ótimo, maravilha. Então vamos para o outro. Vamos ver se vocês não conhecem o outro, né? A navalha sendo afiada pela esposa. Conhece essa história? Dá só mais 2 minutinhos que a gente encerra. Essa aí foi contada pela minha mãe, sabe? Diz ela que uma senhora começou a ser ameaçada pelo marido, né? Aí ela foi até a casa do pai dela e pediu que o pai dela emprestasse a navalha. Você sabe que a navalha é afiada com a tira de couro, né? Então quando o marido começava a gritar com ela, a xingar, a ameaçar de violência, né? Que ele já tinha feito isso antes. Aí ela vai e esticava, devagarinho, esticava a tira de couro e começava a afiar a navalha. O que acontecia? O marido murchava na hora, né? Então, são artifícios, são, né, situações que a gente pode ensinar as pessoas a utilizar, né? O gole d'água é fabuloso, né? Depois nós temos ali o convite do sogro, né? Convite para o sogro morar com a família. Era também um rapaz que estava encrencando muito com a sua esposa, né? E aí o sogro ficou viúvo. Então a nora resolveu convidar o sogro para morar com ela. Vamos morar com a gente lá e tal, né? Que a gente cuida do senhor, o senhor cuida da gente e tal. Aí quando o marido perguntou, mas por quê? Eu quero que ele saiba o filho que ele botou no mundo, né? Eu quero que ele saiba o filho que ele educou. Então, né? Foi uma jogada também. A outra é a mudança de religião. Essa aí de vez em quando eu aconselho pessoas, né? Tem gente que fala assim, o meu marido é da igreja tal, não sei o quê, né, e tal. Eu quero ser espírita. Aí eu falei, mas há condições de vocês conviverem na mesma casa com 2 religiões diferentes? Um de vocês 2 vai ter que mudar de religião. Talvez seja mais fácil você mudar, né? Ir para a igreja dele, você procurar ser feliz lá com ele, porque vocês têm uma aprovação em comum. Se vocês estão casados é porque tem uma ligação, né? E não pode ser a religião que vai impedir de vocês cumprir isso aí. Então algumas vezes é necessário essa mudança de religião. Mais um. O recurso de apoio está aí, gente. Central de atendimento à mulher, telefone 188, a linha de atendimento do cidadão 156, todo município tem isso aqui, tá? Próximo. As ONGs, né, de apoio, tem muitas. E tem o serviço social da prefeitura. Importante lembrar das atividades na casa espírita, orações pelos envolvidos, diálogo constante e vontade de solucionar. Então, coloque o nome nos cadernos de orações da casa espírita, né? De repente isso aí ajuda bastante. E, por último, né, lembre-se que a violência e o abuso não são culpa da vítima. E que é possível sair de um relacionamento nocivo e reconstruir a vida. Eu sempre falo isso para as pessoas, né? Estejam muito atentos, porque sempre tem saída, sempre tem uma solução. E a última, nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos ampare e até uma próxima oportunidade.